Maravilha, minha gente, estamos aqui de volta para a nossa quinta palestra, nossa quinta comunicação da Assembleia Regional dos Catequistas, Regional Sul 1, São Paulo, da CNBB. Estamos encerrando o nosso ciclo formativo de 5 palestras, tá? A primeira palestra eu falei sobre a vocação do catequista, uma inspiração bíblica, falando um pouco sobre a samaritana. A segunda palestra, a segunda comunicação, foi como que a igreja é missionária, tá? E como o catequista é um co-semeador. A terceira palestra foi o semeador, o que é a parábola do semeador, iluminado pelo documento 114. A quarta palestra, na verdade, anterior a essa, eu vou esmiuçar um pouco o que é o documento 114 e a missão do leigo com a palavra de Deus, a centralidade da missão do leigo instituído pela igreja, pelo direito canônico que eu mostrei, e também iluminada pela expressão bíblica. E agora a Bíblia na vida da igreja, como na palestra anterior, mas de uma maneira orante. Uma introdução à Léxio Divina, a leitura orante da Bíblia. O documento 114, ele vai colocar aqui uma coisa bem interessante. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, afinal, crer em Jesus não é mero sistema religioso a adotar. Essa frase é sensacional. Para mim, é o que resume o documento 114, que está aqui no meu Kindle. Ó, é o que resume o documento 114. Afinal, crer em Jesus não é um mero sistema religioso a adotar. Perceba que todo o nosso itinerário formativo nessa assembleia gestou em torno do fazer bíblico e não do texto bíblico em si. O texto bíblico em si, estudar o texto bíblico em si é fundamental. Nós temos indicações no próprio documento 114 para que a gente possa reanimar esse tipo de estudo. Mas não se trata o documento não se trata de entender a Bíblia apenas, de se aprofundar no estudo bíblico apenas. Não. É você retomar o amor às Sagradas Escrituras, ou criar o amor se você ainda não tem. Perceba, a centralidade bíblica na vida inteira, e não apenas na vida da liturgia, e não apenas na vida da pastoral, mas na vida inteira. Por isso que o documento é muito interessante. A animação bíblica da vida e da pastoral. Isso é fantástico. Então, nessa comunicação, nessa palestra, o objetivo é demonstrar como utilizar as Sagradas Escrituras para o crescimento da vida interior. Botei até em maiúsculo, vida interior. Através da consagradíssima Léxio Divina. Né? Você pode perguntar, Bruno, como é que é ter uma vida interior? Tá? Como é que é ter uma vida interior? Como é que é rezar a Bíblia? Como que é ter uma vida de espiritualidade? Às vezes, a gente tem palestras sobre isso. Palestras sobre a espiritualidade. Mas não como adquirir espiritualidade. Tudo, gente, nessa vida se aprende. E eu, como professor, né, não posso deixar de falar isso. Tudo se aprende. Ah, mas eu não tenho talento para a vida interior. Eu não tenho talento para a oração. Uma coisa que me ajudou muito ao longo desse caminho cristão, que eu já percorro já há alguns anos, foi a Léxio Divina. Eu tenho dificuldade de fazer orações espontâneas. Tem. Você pode elencar algumas dificuldades que você tem na sua vida como católico, como católica. Eu tenho dificuldade. Para mim, rezar é sempre bom ter um texto motivador. E geralmente, ou é o Catecismo da Igreja Católica, ou é um livro de espiritualidade, como o meu, né? Fazendo aqui um merchan nos caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé, que é basicamente uma Léxio Divina, é uma catena. O que é uma catena?
um pequeno texto bíblico, uma explicação, um pequeno texto bíblico, uma explicação, um pequeno texto bíblico, uma explicação, como uma escadinha, tá? O livro todo é assim. Então é um livro que te ajuda também a rezar, tá? Através das explicações bíblicas. E ao longo do caminho, eu tinha um diretor espiritual, porque ele já está no céu, né? Padre Francisco Montemés, um santo, e ele falava: Bruno, tenta fazer orações e rezar e ter vida interior a partir dos textos bíblicos. E isso foi me ajudando ao longo do caminho, tá? Como basicamente é ter uma vida interior? Vamos lá. Vida interior. A porta do castelo é a oração, como dizia Santa Teresa d'Ávila. O que é um breve itinerário de oração? Humildade, fé, esperança e caridade. Para a gente ter uma vida interior, para a gente ter uma vida de contemplação das Sagradas Escrituras, a gente precisa ter esses 4 tópicos. Humildade, fé, esperança e caridade. O 2, o 3 e o 4, fé, esperança e caridade, são as virtudes teologais, ok? Vamos lá. Humildade. Primeira coisa, para ter vida interior, para ter vida de oração, você tem que entender que você é nada. Humilhar-se diante de Deus. Vasos de barro, onde Deus depositou um tesouro. E aí no sentido de nada, mas nós temos uma grandeza antropológica. Sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida. O homem é dotado de intelecto, de potências, sem dúvida nenhuma. Mas veja o que você é e veja o que Deus é. Olha a grandeza de Deus. E olha a tua miséria. Percebe? A mesma coisa que eu disse lá, se não me falha a memória, na terceira palestra. Tá? Paulo não se envergonha do Evangelho. Paulo se envergonha dos seus pecados. Percebe a diferença? Você, olhe para você e veja o miserável que você é. E veja a grandeza. Veja o que Deus fez por você. O primeiro ato do princípio de oração, de você se colocar diante de Deus, é você perceber que você precisa dele. E isso é um ato de humildade. Se você acredita que você não precisa de Deus para nada, você não vai ter vida interior jamais. Porque só tem vida interior quem se sente necessitado de Deus. O princípio da oração é esse. Eu preciso ter vida interior, por quê? Porque eu sou um miserável. Eu sou um maldito. Se eu não rezar, eu vou ser um perigo para o mundo. Entende isso? Se eu não tiver vida interior, se eu não rezar todo dia, se eu não me colocar na presença do Senhor, se eu não frequentar os sacramentos, eu me perco. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá na carta de São Tiago, 4:6. Primeiro ato de vida interior, primeiro ato de contemplação às Sagradas Escrituras, é entender que isso aqui tem alguma coisa para te falar. Já viu quando você vai para uma reunião de trabalho, ou de repente para uma aula, e você não gosta do expositor? Você tem alguma dificuldade com o professor, ou com o gerente lá que está fazendo a exposição, ou com o teu chefe direto? O cara pode ser sensacional. O cara pode dar uma aula linda, maravilhosa, com conteúdo, com objetivo, com ancoragem, tudo. Todas as técnicas de palestra possíveis e imagináveis. Mas você não gosta dele. Você não gosta dela. A voz dele te incomoda. Ele pode estar falando coisas que podem mudar a sua vida, mas você está com o ouvido fechado. Muitas vezes nós somos assim com as Sagradas Escrituras. A gente não percebe o dom que isso aqui é. Por que não percebe o dom? Aí é por uma série de fatores. Porque tem dificuldade em leitura, tá? Porque não consegue ver a continuidade do Antigo para o Novo Testamento, porque nunca teve um círculo bíblico em que estudou e debateu, porque tem dificuldade às vezes de se expressar, porque tem dificuldade às vezes até mesmo na leitura pura e simples, por uma série de fatores.
tá? Por uma série de fatores. Eu vi um videozinho ontem no Instagram falando um cara analfabeto com a Bíblia na mão que falou que o sonho dele era ler a Bíblia. E que ele não conseguia porque ele era analfabeto. E o sonho dele era ler a Bíblia. E ele olhava as palavras e ele imaginava o que devia estar escrito ali. Olha que coisa bonita, gente. Olha que coisa bonita. Bonita e triste ao mesmo tempo, né? Porque, e aí no final ele termina, né? Tantas pessoas poderiam ler a Bíblia e não leem. Olha, tantas pessoas poderiam ler as Sagradas Escrituras e não leem. Bruno, como que eu faço para ler as Sagradas Escrituras? Um macete, tá? Senta, abre a Bíblia e leia. Não é só isso, tá? Mas o que geralmente eu faço? Eu faço como um itinerário de leitura. Primeiro leio o Evangelho de São João, tá? Evangelho belíssimo. Depois você vai para os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois você vai para Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Depois você volta, lê o Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos, tá? Esse geralmente é o itinerário de leitura das Sagradas Escrituras, se você quer fazer um estudo bíblico, tá? Agora, para entender isso, é claro que seria um outro curso, né? Não seria um curso sobre Lexio Divina, seria um curso sobre introdução às Sagradas Escrituras. Você precisa entender o contexto, aonde que a Bíblia foi escrita, em que momento da história, qual é a língua que está sendo utilizada, qual é o interlocutor, o que isso quer dizer? A Bíblia está sendo escrita para quem? Tá? Isso tudo faz parte. Vamos lá. As virtudes teologais, né? O que é ter a vida interior? Crescer nas virtudes teologais. Na fé, na esperança e na caridade. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Então, o primeiro ato. Eu preciso disso. Eu tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade de crescer em fé, em esperança, em caridade. Se você não tem essa necessidade, ou você não sente essa necessidade, você dificilmente vai ter uma vida interior. Tá? O doente só começa o processo de cura quando ele se dá conta que é doente. Ah, eu não tenho nada, eu sou são. Não vai se curar. Né? Por exemplo, uma pessoa em estado depressivo, ela só vai ter uma guinada no seu processo de cura se ele ou se ela perceber que verdadeiramente precisa de ajuda. Olha, eu tenho depressão, eu preciso tomar um medicamento, eu preciso fazer terapia, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso evitar situações de gatilho. Só que se ele perceber, se ela perceber que não precisa nada disso, ótimo, vai continuar a vida sofrendo. Assim também é a vida espiritual. Se eu não olho para mim e percebo que em mim falta coisas, que em mim falta Deus, a gente não vai crescer em fé, em esperança, em caridade. Isso é um pouco de soberba, né? Vive-se muitas vezes como se Deus não existisse. Tá, vamos lá. O que é a fé? Aqui bem simplesinho, viu? Bem aula de catequese mesmo. Não reparem, tá? Vocês perceberam pela minha indumentária de hoje que hoje está muito frio em Petrópolis, tá? Tô tomando aqui um chazinho quente para dar uma esquentada que tá frio. O que é a fé? Como é que a gente cresce na fé? Tá? E como é que a gente cresce também no amor às Sagradas Escrituras? Meditar os mistérios da paixão do Senhor. Meditar os mistérios da paixão. Senhor, eu creio nesse amor. E aonde que a gente encontra essa história? Na Bíblia. Na Bíblia e na Bíblia viva, que é a liturgia. Tá? Meditar os mistérios da paixão do Senhor. Então assim você vai aumentar em fé. Como é que você vai aumentar em fé? Como é que você vai aumentar a sua fé? Lendo as Sagradas Escrituras, amando as Sagradas Escrituras, entendendo que a Sagrada Escritura é importante no seu dia a dia. Esperança. Eu entendi esse amor. Eu entendi esse mistério. Eu tenho sede desse amor. Eu quero esse amor.
Eu espero esse amor. Eu anseio esse amor. Eu quero que esse amor me alcance. E caridade? E aí, dois braços da caridade. Afetiva. Eu quero para mim. Efetiva. Quero mudar. Eu quero para mim, mas eu quero que mude em mim. Eu quero e quero que o que precisa ser mudado em mim mude. Isso é caridade. É o amor afetivo e o amor efetivo. Afetividade é você querer. Efetividade é você se mover para querer aquilo. Assim também a caridade em relação ao outro. Assim também o amor em relação ao outro. O amor é afetivo. Eu quero. O amor é efetivo. Eu demonstro. O amor afetivo é com a mente. O amor efetivo é com as mãos. Tá? A fé sem obras é morta. O amor sem afetividade e sem efetividade também é morto. O amor sem efetividade não existe. A caridade sem efetividade é sonho. Eu quero que o que em mim está errado mude. Isso é caridade. Tá? Recapitulando, fé. Meditar os mistérios da paixão. Como é que eu aumento minha fé? Como é que eu aumento meu amor às Sagradas Escrituras? Meditando a paixão do Senhor. Senhor, eu creio nesse amor. Eu acredito nesse amor. Eu dou fé a esse amor. Eu falo o amém. O amém. Eu quero. Tá? Esperança. Tenho sede desse amor. Eu espero que esse amor me alcance. Tá? E a caridade, que é o amor em si. O amor de uma maneira afetiva. Eu quero amar. E o amor efetivo. Eu quero mudar. Eu quero que esse amor que em mim é afetivo seja efetivo. Tá? Peça a graça de Deus e mude e se transforme. Tá? Às vezes a transformação do amor efetivo é você ser humilde, né? É você perceber que você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também do outro. Então demonstre o amor. Demonstre o amor de uma maneira efetiva. E a Bíblia, nesse contexto, né? Aí Santo Antônio, na verdade é Santo Antão, né? Santo Antônio Abade, né? Está no Museu do Prado. O caminho, né? O desafio para a igreja é de se tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje a energia vital, inesgotável, vital e divina do Evangelho. Comecei lá, falei isso lá no iniciozinho, aqui tem 61 anos, né? Eu falei isso lá no iniciozinho da palestra, coloquei isso lá no início da nossa primeira palestra, porque também é um caminho, né? É a mesma coisa. Aí, o desafio para a igreja hoje é de comunicar, de infundir nas veias da comunidade humana de hoje, agora, nessa hora, a energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. Perceba como a humildade, a fé, a esperança e a caridade vão te colocar em sintonia nessa capacidade de infundir na veia da comunidade humana de hoje. De repente a veia que precisa ser infundida é a sua, é a minha. Para isso eu preciso, olha, qual que é o princípio de humildade? Olha, eu sou catequista há 20 anos, só que eu não entendo muito a Bíblia. Ou não leio muito a Bíblia. Ou eu acho a Bíblia muito difícil. Ou eu consigo entender a Bíblia para mim. Ou eu nunca fiz uma leitura sistêmica da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda. Eu nunca li o livro de Jó, por exemplo. Nunca li o livro de Macabeus. Não sei por que o livro de Macabeus fala sobre a oração dos mortos. Não sei que a missa de sétimo dia vem lá do livro de Judas Macabeus. Não sei nada disso. Olha, isso é humildade. Humildade de se reconhecer que você não tem a capacidade de infundir nas veias da comunidade humana a energia inesgotável, vital do Evangelho, porque isso não foi infundido em você. Entende? Não é fácil não. Não é fácil não. Eu sou de uma geração, tá? Que a gente tinha muito vergonha de ser burro, entendeu?
Muita vergonha. Muita vergonha. Quando a gente não sabia de uma coisa, a gente não falava, a gente ficava quieto. Hoje em dia parece que é o contrário, as pessoas não entendem, falam. E assim, a humanidade criou isso aqui, né? Livro. Está escrito. Leia. Agora, para isso você tem que ter humildade de reconhecer-se que você não tem ainda um entendimento total. Olha, Bruno, mas você fala tão bem. Sim, mas eu tenho minhas dificuldades. Tem coisa que eu não sei. Eu costumo dizer na aula às vezes, né? Olha, o que eu não disse é porque eu não sei, tá? Brincadeira, mas é verdade. Você vai pegando tópicos que você tem mais facilidade. Outros você tem mais dificuldade. Entende? Cada um tem um estilo de pregar, de falar, de ensinar. Eu também tenho minhas dificuldades. Mas perceber que eu tenho dificuldades é promover, de repente, um outro que tem facilidade naquilo que para mim é difícil. Isso é humildade, tá? Mestra de escuta e esposa de Cristo repete: com fé também hoje, falai, Senhor, que a vossa igreja vos escuta. Por isso, a Constituição Dogmática Dei Verbum, tá? Começa com esses termos. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com confiança. Com efeito, trata-se de uma definição dinâmica da vida da igreja. São palavras com as quais o concílio, na verdade, aqui, deixa eu tirar esse S aqui, ó. O concílio indica um aspecto qualificante da igreja. Esta é uma comunidade que escuta e anuncia a palavra de Deus. A igreja não vive de si mesma, mas do Evangelho. E do Evangelho tira sem cessar orientações para seu caminho. Está na Verbum Domini 51. Olha que coisa sensacional. A igreja não vive de si mesma, mas do Evangelho. Se a igreja não vive de si mesma, vive do Evangelho, qual o meu contato com o Evangelho que nutre a igreja? A igreja mesmo diz: fala, Senhor, que a vossa igreja vos escuta. Como que eu me aproximo mais das Sagradas Escrituras, como fala a Verbum Domini, uma nova estação de amor às Sagradas Escrituras? Isso é animação bíblica da vida e da pastoral. Entende que coisa interessante? Vamos lá. Lexio Divina. Senhor, nos ensina a orar. O que é lexio? Leitura. Leitura divina da Bíblia. Tá? Leitura orante. Lexio, leitura. E aí tem uma atitude descendente. Deus me fala. Não é um estudo bíblico. Não é um estudo bíblico. Um estudo bíblico é em outro momento. Tá? Pode ser concomitante. Mas nós temos que aprender a perceber também que esse livro aqui também é um livro de oração. Você pegar um trecho bíblico e meditar aquilo. A gente vai falar disso. Não é um estudo bíblico. É uma escola de oração. Ler em sentido espiritual. E não em sentido intelectual, academicista, acadêmico. Tá? Tem muitas pessoas que fazem isso com a Bíblia, né? A Bíblia é meramente um livro de historiografia, um livro historiográfico, e que as pessoas vão apontar ali, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. É o famoso racionalismo cristão, tá? Muito difundido nos Estados Unidos, principalmente na década de 70. Ler em sentido espiritual, tá? O verbo se fez carne, et habitavit in nobis, é o lema desculpa, do nosso documento 114. Então, descendende. Deus me fala. E aí vem a meditácio, a meditação. Descendente ainda. Ruminar, manducare, mastigar. Então você vai ler aquilo ali e vai meditar. Quer ver? Vamos pegar aqui uma passagem bonita aqui.
Vamos lá. João 6, 34. Disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Olha que coisa sensacional. Olha como essa passagem é análoga a João 3. Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. E é análoga também a João 4. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E também é análoga, é semelhante a João 10. Eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí você vai meditar. A gente leu. Agora você vai meditar isso. Olha que coisa linda. E às vezes é um versículo, gente. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Olha, medita. Ó, Horácio, e aí é ascendente. Deus que fala comigo, eu que medito. Retribuir em forma de oração a palavra de Deus. É o martírio de Santo Estevão, né? Alimentar as virtudes teologais, fé, afetiva e efetiva, esperança, caridade e amor. Como que eu vou alimentar a fé, a esperança, a caridade e o amor com o que eu li? Isso é um pouco de Lexio Divina. Olha como é que é simples, gente. Claro que de repente você já faz isso, mas você não sabia que isso era Lexio Divina. Isso é a Lexio Divina, famosíssima. Tá? É uma maneira consagrada de oração. A igreja faz isso desde os primórdios. A oração dos salmos é isso, é uma Lexio Divina. Retribuir em forma de oração a palavra de Deus, né? E aí, para terminar, a contemplatio, a contemplação. Leu, mastigou, manducare, tá? Meditou, tá? Rezou, agradeceu e contemplou. Esses são os 4 tópicos da Lexio Divina. Vou voltar aqui. Ó. Leu, meditou, orou e contemplou. Tá? Mane nobiscum Domini. Fica conosco, Senhor. Né? A gente vai terminando aqui o nosso ciclo formativo de 5 palestras, né, na Assembleia Regional dos Catequistas, Regional Sul 1, né, da CNBB. Gostaria muito de agradecer o convite muito carinhoso e generoso do Dom Milton. Agradecer ao Padre Marcelo, que é o secretário do Regional Sul 1 para a Animação Bíblica Pastoral. Agradecer também a Editora Vozes pelo translado. E agradecer a vocês pelo contato, pela parceria e pela amizade que foi construída nesses dias, né? E que as nossas normas e disciplinas não sejam portas, e sim caminhos. Está lá no documento 97, documento de Aparecida, número 97, aliás. As nossas normas e disciplinas são caminhos, não portas. Papa Francisco falou um pouco isso algum tempo atrás, algumas semanas atrás, que é a burocratização na igreja, né? Cuidado, meus irmãos, cuidado. Fico sempre à disposição aqui no meu canal no YouTube. Me convide para ir na sua diocese, tá? Me convide para ir na sua paróquia. Com certeza a gente trocou e-mail, telefone aí, WhatsApp. Então pode me convidar, que para mim vai ser com muita alegria. Estivemos e estaremos reunidos sempre. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço e até a próxima.